Necessidade, produção e divisão do trabalho. 7. Vimos que significação tem, do ponto de vista do socialismo, a riqueza das necessidades humanas e, por isso, que significação tem tanto um novo modo de produção como um novo objeto da mesma. Nova afirmação da força essencial humana e novo enriquecimento da essência humana no interior da propriedade privada, o significado inverso. Cada humano especula sobre um modo de criar no outro uma nova necessidade para obrigá-lo a um novo sacrifício, para levá-lo a uma dependência, para desviá-lo para uma nova forma de gozo e, com isso, a ruína econômica. Cada qual trata de criar uma força essencial estranha sobre o outro, para encontrar, assim, satisfação para seu próprio carecimento egoísta. Com a massa, com a massa de objetos cresce, pois, o reino dos seres estranhos aos quais o homem está submetido, e cada novo produto é uma nova potência de engano recíproco e de pilhagem recíproca. O homem se torna cada vez mais pobre, enquanto o homem precisa cada vez mais do dinheiro para se apossar do inimigo, e do poder do seu dinheiro diminui em relação inversa à massa de produção. Isto é, seu carecimento cresce enquanto o poder do dinheiro aumenta. A necessidade do dinheiro é, assim, a verdadeira necessidade produzida pela economia política, e a única necessidade que ela produz. A quantidade de dinheiro se torna cada vez mais sua única propriedade dotada de poder. Assim como ele reduz todo ser à sua abstração, assim se reduz em seu próprio movimento a ser quantitativo. A ausência de medida e desmedida passam a ser a sua verdadeira medida. Subjetivamente, inclusive, isso se mostra, em parte, no fato que o aumento da produção e das necessidades se converte no escravo engenhoso e sempre calculador de apetites desumanos, refinados, antinaturais e imaginários. A propriedade privada não sabe fazer da necessidade bruta a necessidade humana. Seu idealismo é a fantasia, a arbitrariedade, o capricho. Nenhum eunuco adula mais baixamente seu déspota ou procura, com os meios mais infames, estimular sua capacidade embotada de gozo a fim de obter um favor do que o eunuco industrial, o produto, para granjear para si mais moedas de prata e para fazer sair ovos de ouro do bolso de seus próximos. Cristamente amados, cada produto é uma isca com a qual se quer atrair o ser dos outros, o seu dinheiro. Toda necessidade real ou possível é uma fraqueza que arrastará as moscas ao melado, exploração universal da essência coletiva do homem. Assim como toda imperfeição do homem é um laço com os céus, um laço pelo qual seu coração é acessível ao sacerdote. Toda carência oferece uma ocasião para aparecer no modo mais amável diante do próximo e dizer-lhe: querido amigo, dou-te o que necessitas, mas já sabes com que tinta tens de assinalar o compromisso que te liga a mim. Engano-te enquanto te proporciono gozo. O eunuco industrial se submete aos mais infames caprichos do homem. Desempenha o papel de proxeneta entre ele e suas necessidades. Desperta-lhe apetites mórbidos e espreita todas as suas fraquezas, para exigir dele depois a propina por esses bons serviços. Esse estranhamento enfrentam se manifesta em parte enquanto produz o refinamento das necessidades e de seus meios. Por um lado, e bestial selvageria completa, brutal e abstrata simplicidade dos carecimentos do outro. Ou mais ainda, ele apenas engendra de novo a si mesmo com um sentido oposto. Mesmo a necessidade de ar livre deixa de ser no ar um operário, deixa de ser no operário um carecimento. O homem retorna à caverna, envenenado agora pela pestilência mefítica da civilização. Ele habita apenas precariamente, como um poder estranho, que pode escapar dele a cada dia, e da qual pode a cada dia ser expulso se não pagar. Tem que pagar por esta casa dos mortos, a morada da luz que Prometeu designa em Ésquilo como um dos maiores presentes que lhe permitiu converter o selvagem em homem, deixa de existir para o operário. A luz, o ar, etc., a mais simples limpeza animal deixa de ser uma necessidade para o homem. O lixo, essa corrupção e podridão do homem, a cloaca, em sentido literal da civilização, se torna para ele um elemento da vida. O abandono totalmente antinatural, a natureza podre, se converte em seu elemento de vida. Nenhum dos seus elementos, nenhum dos seus sentidos existe mais, nem em seu modo humano, nem de modo desumano e nem sequer de modo animal. Os modos e instrumentos do trabalho humano mais grosseiros retornam, como o moinho é a atração dos escravos romanos convertidos
em modo de produção e de existência de muitos operários ingleses. Não só o homem não tem mais nenhum carecimento humano, como inclusive os carecimentos animais acabam. O irlandês não conhece outro carecimento senão o de comer, mais precisamente o de comer batatas, e para sermos mais exatos, de comer batatas estragadas, a pior espécie de batata. Mas Inglaterra e França já têm em cada cidade industrial uma pequena Irlanda. O selvagem, o animal, tem necessidade da caça, do movimento, etc., de companhia. A simplificação da máquina do trabalho é utilizada para converter em operário o homem que ainda está se formando, o homem ainda não desenvolvido, a criança, assim como o trabalhador se converte em uma criança abandonada. A máquina acomoda-se à fraqueza do homem para converter o homem fraco em máquina. De qualquer maneira, o aumento das necessidades dos meios de satisfazê-la engendra nele a ausência de necessidades e de meios. O economista, de qualquer maneira, o aumento das necessidades e dos meios de satisfazê-las engendra nele a necessidade a ausência de necessidades e de meios. O economista e o capitalista, em geral, falamos sempre de homens e de negócios empíricos quando nos dirigimos aos economistas, que são sua afirmação e modo de existência científicos, prova como o crescimento das necessidades de recursos engendra a carência de necessidades de recursos. Ao reduzir a necessidade do operário à mais imprescindível e miserável manutenção da vida física e suas atividades ao mais abstrato movimento mecânico, o economista afirma que o homem não tem nenhuma necessidade de atividade nem de gozo e declara que esta vida é também vida e modo de existência humanas. Ao calcular a vida, a existência mais indigente possível como a medida, e aliás como a medida geral, geral porque vale para a massa dos homens, faz do operário um ser sem sentidos e privado de necessidades, ao mesmo modo que faz de sua atividade pura abstração de toda atividade. Por isso, todo luxo do operário lhe parece censurável e tudo o que excede a mais abstrata necessidade, tanto como gozo passivo ou como exteriorização da atividade, Tätlichkeitsäußerung, é pelo economista considerado um luxo. A economia política, essa ciência da riqueza, é assim também a ciência da renúncia, da privação e da poupança e chega realmente a poupar ao homem a necessidade de ar puro e movimento físico. Essa ciência da maravilhosa indústria é ao mesmo tempo a ciência do ascetismo. E seu verdadeiro ideal é o avaro ascético, mas usurário, e o escravo ascético, mas produtivo. Seu ideal moral é o trabalhador que leva à caixa econômica uma parte de seu salário e para sua ideia favorita encontrou até uma arte servil. Isto foi levado ao teatro de forma sentimental. Por isso, a economia política, apesar de sua aparência mundana e prazerosa, é uma verdadeira ciência moral. A mais moral das ciências, a autorrenúncia, a renúncia à vida e a todo carecimento humano é seu dogma fundamental. Quanto menos comas e bebas, quanto menos livros compres, quanto menos vás ao teatro, ao baile, à taverna, quanto menos penses, ames, teorizes, cantes, pintes, esgrimes, etc., tanto mais poupas, tanto maior se torna teu tesouro, que nem traças nem poeira devoram, teu capital. Quanto menos és, quanto menos exteriorizas, oisert, tua vida, tanto mais tens, tanto maior é a tua vida alienada, entäußertes, e tanto mais armazenas da tua essência estranha, entfremdeten. Tudo o que o economista tira-te em vida, em humanidade, tudo isso ele te restitui em dinheiro e riqueza. E tudo o que não podes, pode o teu dinheiro. Ele pode comer, beber, ir ao teatro e ao baile, conhece a arte, a erudição, as curiosidades históricas, o poder político. Pode viajar, pode fazer-te dono de tudo isso, pode comprar tudo isto. É a verdadeira fortuna, mas sendo tudo isto, o dinheiro não pode mais que criar a si mesmo, comprar-se a si mesmo, pois tudo que é mais é seu escravo. E quando eu tenho o Senhor, tenho o servo e não preciso dele. Todas as paixões e toda atividade devem, pois, se afundar na avareza. O trabalhador só deve ter o suficiente para viver e só deve querer viver para ter. Contudo, se verifica uma controvérsia no campo da economia política. Um grupo, Lauderdale, Malthus, etc., recomenda o luxo e amaldiçoa a poupança. O outro, Say, Ricardo, etc., recomenda a poupança e amaldiçoa o luxo.
O primeiro confessa que quer o luxo para produzir o trabalho, isto é, a poupança absoluta, e o segundo confessa que recomenda a poupança para produzir a riqueza, isto é, o luxo. O primeiro grupo tem a romântica ilusão de que sua avareza não deve apenas determinar o consumo dos ricos e contradiz suas próprias leis, ao apresentar o esbanjamento diretamente como um meio de enriquecimento. O grupo oposto demonstra, pois, de modo muito sério e pormenorizado, que por meio do esbanjamento meu ter diminui e não aumenta. Este segundo grupo comete a hipocrisia de não confessar que precisamente o capricho e o humor determinam a produção. Esquece a necessidade refinada, esquece que sem consumo não se produziria, esquece que, através da concorrência, a produção só há de se tornar mais geral, mais luxuriosa. Esquece que o uso determina o valor da coisa e que a moda determina o uso. Deseja ter produzido apenas o útil, mas esquece que a produção de demasiadas coisas úteis produz demasiada população inútil. Ambos os grupos esquecem que esbanjamento e poupança, luxo e abstinência, riqueza e pobreza se equivalem. E não deves poupar somente teus sentidos imediatos, como comer, etc., mas também a participação em interesses gerais, como paixão, confiança, etc. Tudo isso deves poupar se quiseres ser econômicos e não quiseres morrer de ilusões. Tudo que é teu deves fazê-lo vernal, isto é, útil. Se pergunto ao economista, obedeço às leis econômicas se consigo dinheiro com a entrega, com a venda de meu corpo ao prazer alheio. Os operários fabris em França chamam a prostituição de suas esposas e filhas de enésima hora de trabalho, o que é literalmente certo. Não atuo de modo econômico ao vender meu amigo aos marroquinos, e venda direta dos homens na qualidade de comércio de recrutas, etc., tem lugar em todos os países civilizados. Assim o economista me responde: não ages contra as minhas leis, mas olha o que dizem a senhora moral e a senhora religião. Minha moral e minha religião econômica não tem nada que censurar-te, mas em quem tenho eu que acreditar, então, na economia política ou na moral? Na moral da economia política é o ganho, a moral da economia política é o ganho, o trabalho é a poupança, a sobriedade, mas a economia política promete satisfazer minhas necessidades. A economia política da moral é a riqueza da boa consciência, da virtude, etc. Mas como posso ser virtuoso se não sou? Como posso ter boa consciência se não sei nada? Tudo isto está fundamentado na essência do estranhamento, entfremdum. Cada um aplica-me uma medida diferente e aposta. A moral aplica-me uma e a economia política outra, porque cada uma delas é um determinado estranhamento, entfremdum, do homem e fixa um círculo particular da atividade essencial estranhada, entfremdeten. Cada uma delas se relaciona de forma estranhada, entfremdet, com o outro, estranhamento, entfremdum. Assim, o senhor Michel Chevalier acusa Ricardo de fazer abstração da moral. Ricardo, no entanto, deixa a economia política falar de sua linguagem própria. Se essa linguagem não fala moralmente, a culpa não é de Ricardo. M. Chevalier faz abstração da economia política enquanto moraliza, mas necessária efetivamente faz abstração da moral, enquanto pratica a economia política. A relação da economia política com a moral, enquanto não é arbitrária, casual e por isso infundada e não científica, quando não é aparência enganosa, shine, mas quando é considerada como essencial, não pode ser senão a relação das leis econômicas com a moral, que pode fazer Ricardo se esta relação não existe ou se o que existe é antes o contrário. Além disso, também a oposição entre economia política e moral é só uma aparência, e assim sendo, não há oposição alguma. A economia política apenas se expressa ao seu modo as leis morais. A privação da necessidade como princípio da economia política resplandece sobretudo em sua teoria da população. Há demasiados homens, inclusive a existência dos homens é um puro luxo. Seu operário é moral, Mill propõe louvores públicos para aqueles que se mostram continentes nas relações sexuais, e uma condenação pública para aqueles que pequem contra esta esterilidade ideal do matrimônio. Não é a sua doutrina moral do ascetismo, será econômico na procriação. A produção do homem aparece como desgraça pública. O sentido que a produção tem com relação aos ricos se manifesta abertamente no sentido que tem para os pobres.
Para cima, sua manifestação é sempre refinada, encoberta, ambígua aparência. Para baixo, grosseira, direta, franca essência. A grosseira necessidade do trabalho do trabalhador é uma fonte de lucros maior do que a necessidade refinada do rico. As moradias nos porões de Londres rendem mais aos que alugam que os palácios, isto é, elas são, em relação a eles, uma riqueza maior. E, portanto, falando em termos de economia política, são uma riqueza social maior. E assim como a indústria especula sobre o refinamento das necessidades, também se especula sobre sua crueza artificialmente produzida, cujo verdadeiro gozo é o autoaturdimento. Essa aparente satisfação das necessidades, essa civilização dentro da grosseira barbárie da necessidade, as tavernas inglesas são, pois, representações simbólicas da propriedade privada. Seu luxo mostra a verdadeira relação do luxo e da riqueza industriais com o homem. Por isso são, com razão, os únicos divertimentos dominicais do povo, que a polícia inglesa trata pelo menos com suavidade. Já vimos como o economista estabelece a unidade do trabalho e do capital de diversas formas. 1. O capital é trabalho acumulado. 2. Determinação do capital no interior da produção, em parte a reprodução do capital com ganho, em parte o capital como matéria-prima, matéria do trabalho, em parte como instrumento que trabalha por si mesmo. A máquina é o capital posto imediatamente como idêntico ao trabalho. É o trabalho produtivo. O operário é um capital. O salário faz parte dos custos do capital. No que diz respeito ao operário, o trabalho é a reprodução. Não. Já vimos como o economista estabelece a unidade do trabalho e do seu capital de diversas formas. 1. O capital é o trabalho acumulado. 2. A determinação do capital no interior da produção, em parte a reprodução do capital com ganho, em parte com o capital como matéria de obra, como matéria-prima, matéria do trabalho, em parte como instrumento que trabalha por si mesmo. A máquina é o capital posto imediatamente como idêntico ao trabalho. É o trabalho produtivo. 3. O operário é um capital. 4. O salário faz parte dos custos do capital. 5. No que diz respeito ao operário, o trabalho é a reprodução do seu capital vital. 6. No que diz respeito ao capitalista, é um fator de atividade do capital. Finalmente, 7. O economista supõe a unidade originária de ambos como unidade do capitalista e do operário. Esta é a paradisíaca situação primitiva. O fato de que esses dois momentos avançarem um para o outro como duas pessoas é para o economista um acontecimento casual e por isso só pode ser explicado exteriormente. Veja Mill. As nações que ainda estão ofuscadas pelo brilho dos metais preciosos e que, por isso, adoram ainda o fetiche do dinheiro metal, não são ainda as nações do dinheiro perfeitas. Oposição entre França e Inglaterra. No fetichismo, por exemplo, vê-se até que ponto a solução dos enigmas teóricos é uma tarefa prática. A tarefa cuja mediação é prática, até que ponto é a verdadeira prática é a condição de uma teoria positiva efetiva. A consciência sensível do fetichista é diferente da do grego, porque seu modo de existência sensível também é diferente. A inimizade abstrata em sensibilidade e espírito é necessária, enquanto o sentido humano para a natureza, o sentido humano da natureza e, portanto, também o sentido natural do homem não for produzido pelo próprio trabalho do homem. A igualdade nada mais é do que o eu igual a eu alemão, traduzido em francês, isto é, em forma política. A igualdade como razão do comunismo é seu fundamento político. É a mesma coisa se passa quando o alemão é o fundamento na medida em que se concebe o homem como autoconsciência universal. É evidente que a superação do estranhamento, entfremdung, se dá sempre a partir da forma do estranhamento, entfremdung, que constitui a potência dominante. Na Alemanha, a autoconsciência. Na França, a igualdade, por causa da política. Na Inglaterra, a necessidade prática, material, real, que se toma por única medida. Deste ponto de vista, se deve criticar e apreciar Proudhon. Se caracterizarmos ainda o próprio comunismo, porque é a negação da negação, a apropriação da essência humana através da negação da própria propriedade privada. Por isso, ainda não como a posição verdadeira, que parte de si mesma, mas antes como a posição que parte da propriedade privada, dá também a velha maneira alemã, a da fenomenologia de Hegel, seja agora liquidado como um
movimento ultrapassado e que possa se tranquilizar por quem seu consciência, da essência humana somente pela real, a abolição de seu pensamento como antes. O estranhamento entre frêndum da vida humana permanece e continua sendo tanto maior, quanto mais consciência dele como tal se tem. Essa superação só pode ser realizada mediante o comunismo posto em prática. Para abolir a ideia da propriedade privada, basta o comunismo pensado. Para suprimir a propriedade privada efetiva, é necessário uma ação comunista real. A história virá trazê-la, e aquele movimento que já conhecemos em pensamento como um movimento que se supera a si mesmo, percorrerá na realidade um processo muito duro e muito extenso. Devemos considerar, no entanto, como um progresso verdadeiro e efetivo o fato de que tenhamos tomado de antemão consciência tanto da limitação como da finalidade do movimento histórico, uma consciência que o ultrapassa. Quando os operários Handwerker comunistas se associam, sua finalidade é inicialmente a doutrina, a propaganda, etc. Mas com isso, ao mesmo tempo, com isso e ao mesmo tempo se apropriam de uma nova necessidade, a necessidade de associação. E o que parecia meio se converteu em fim. Pode-se observar esse movimento prático em seus resultados mais brilhantes, quando se veem reunidos os operários socialistas franceses. Já não necessitam de pretextos para se reunirem, de mediadores, como o fumo, a bebida, a comida, etc. A vida em sociedade como fim, lhes bastam. Entre eles, a fraternidade dos homens não é nenhuma fraseologia, mas sim uma verdade. A nobreza da humanidade brilha nessas figuras endurecidas pelo trabalho. Quando a economia política afirma que a oferta e a procura se equilibram mutuamente, está ao mesmo tempo esquecendo que, segundo sua própria afirmação, a oferta de homens livres, teoria da população, excede sempre a procura, e que, portanto, a desproporção entre a oferta e a procura encontra sua expressão mais decisiva no resultado essencial de toda a produção, a existência do homem. Na medida em que o dinheiro, que aparece como meio, o verdadeiro poder e o único fim, na medida em que o meio em geral, que se faz ser, que faz o meu ser objetivo estranho, é um fim em si mesmo, é o que se pode ver no fato de como a propriedade da terra, ali onde a terra é fonte da vida, o cavalo e a espada, ali onde eles são verdadeiros meios de vida, são reconhecidos também como verdadeiras forças políticas da vida. Na Idade Média, um estamento se emancipa tão logo tenha direito de portar a espada. Entre os povos nômades, é o cavalo que me torna livre e membro da coletividade. Havíamos dito também antes que o homem retorna à caverna, etc., mas de uma forma estranhada, entfremdeten, hostil. O selvagem em sua caverna, este elemento natural que se oferece espontaneamente para o seu gozo e proteção, não se sente estranho, ou melhor dito, não se sente tão à vontade como um peixe na água. Mas o quarto de porão do pobre é uma habitação hostil, que retém uma potência estranha, que não só entrega a ele quando que não só se entrega a ele quando ele entregar a ela o seu suor e sangue. Habitação que ele não pode considerar como lar, onde finalmente pudesse dizer: aqui estou em casa, onde se encontra muito mais em uma casa estranha, na casa de outro que espreita diariamente que o expulsa se não pagar o aluguel. Igualmente, no ponto de vista da qualidade, vê sua vida como o oposto à habitação humana situada na além, no céu da riqueza. O estranhamento entre Frendon aparece tanto no fato de que meu meio de vida é do outro, que meu desejo é posse inacessível de outro, como no fato de que cada coisa é outra que ela mesma, que minha atividade é outra coisa, que finalmente, e isto é válido também para o capitalista, domina em geral o poder desumano. A destinação da riqueza esbanjadora, inativa, entregue ao gozo, no gozo, cujo beneficiário atua, de um lado, como um indivíduo somente efêmero, que desperdiça suas energias, que considera o trabalho escravo estranho, o suor sangrento dos homens como presa de seus apetites e que, por isso, considera o seu próprio homem e, com isso, a si próprio, como ser sacrificado e nulo. O desprezo do homem aparece assim em parte como arrogância, como esbanjamento daquilo que poderia prolongar centenas de vidas humanas.
é em parte como infame ilusão de que seu desperdício desenfreado é incessante, seu consumo improdutivo condiciona o trabalho, e por isso a subsistência dos demais. Esta destinação encara a efetivação das forças humanas essenciais apenas como efetivação de sua não essência unwesen, de seus humores, de seus caprichos arbitrários e bizarros. Essa riqueza que, no entanto, por outro lado, se considera a si mesma como um puro meio, uma coisa digna só de aniquilação, que é ao mesmo tempo escravo e senhor, generosa e mesquinha, caprichosa, vaidosa, petulante, refinada, culta e engenhosa. Esta riqueza não experimentou ainda em si mesma a riqueza como seu poder, como um poder totalmente estranho que o domina. Ela vê apenas em seu próprio poder e não a riqueza, mas sim o gozo. É seu objetivo final este. E com a brilhante ilusão sobre a essência da riqueza, tomada cega pela aparência sensível, defronta-se o industrial laborioso, sóbrio, prosaico, econômico, esclarecido sobre a essência da riqueza que, assim como cria para a ânsia de gozo um círculo mais amplo, ao lisonjeá-lo com suas produção, seus produtos são igualmente cumprimentos abjetos aos apetites do esbanjador. Também sabe apropriar-se do único modo útil do poder que escapa àquele. Se inicialmente a riqueza industrial parece resultado de riqueza fantástica, esbanjadora. Assim, o movimento da primeira reprime de modo ativo o movimento próprio da última. A queda dos juros do dinheiro é modo ativo, o movimento próprio da última. A queda dos juros do dinheiro é, com efeito, uma consequência necessária e resultado do movimento industrial. Os meios daquele que vive de rendas e esbanjador diminuem, pois, diariamente em proporção inversa ao aumento dos meios e dos ardis do gozo. Ele é obrigado, assim, a devorar seu capital, quer dizer, a se arruinar, ou a se converter em capitalista industrial. Por outro lado, a renda da terra aumenta direta e continuamente através da marcha do movimento industrial. Mas, como já vimos, chega necessariamente um momento em que a propriedade da terra deve cair, como qualquer outra propriedade na categoria do capital, de capital que se reproduz com lucro, isto é, sem dúvida, o resultado do mesmo movimento industrial. Também o proprietário fundiário esbanjador deve, pois, devorar seu capital, quer dizer, arruinar-se ou converter-se em arrendatário de sua própria terra, industrial agricultor. A diminuição dos juros do dinheiro, que Proudhon considera como a superação do capital e como a tendência à socialização do capital, é, assim, diretamente apenas um sintoma do triunfo completo do capital trabalhador sobre a riqueza esbanjadora, isto é, a transformação de toda a propriedade privada em capital industrial, a vitória completa da propriedade privada sobre suas qualidades aparentemente humanas da mesma e total submissão do proprietário privado à essência da propriedade privada, ao trabalho. Na verdade, também o capitalista industrial goza. Ele não retoma de modo algum, ele não retorna de modo algum a simplicidade natural do carecimento, mas seu gozo é apenas coisa secundária, repouso, gozo subordinado à produção e, portanto, mais calculado e mesmo mais econômico, pois o capitalista soma o seu gozo aos custos do capital, e por isso deve e por isso aquele deve custar-lhe apenas uma quantia tal que o que foi esbanjado seja restituído pela reprodução do capital mais o lucro. O gozo é subordinado ao capital e o indivíduo que goza é subordinado àquele que capitaliza, enquanto apenas sucedia o contrário. Por conseguinte, a diminuição dos juros é somente uma sintonia da abolição do capital, enquanto um sintoma de sua própria e completa dominação, do estranhamento, entfrendum, total e completo, enquanto, portanto, acelera sua superação. Este é o único modo pelo qual o existente comprova o seu contrário. A querela dos economistas sobre o luxo e a poupança é, portanto, apenas a querela daquela parte da economia política que compreendeu a essência da riqueza com aquela outra que é ainda prisioneira de recordações românticas e anti-industriais. Nenhuma das duas partes sabe, no entanto, reduzir o objeto da disputa à sua expressão, simples e consequentemente, nunca chegarão a um acordo mútuo.
Além disso, a renda da terra, enquanto renda da terra, foi invalidada, pois, em oposição ao argumento dos fisiocratas de que o proprietário de terras é o único produtor verdadeiro, a economia política moderna demonstrou que o proprietário de terras, enquanto tal, é muito mais a única pessoa que vive de rendas totalmente improdutivas. A agricultura seria assunto do capitalista, que daria este emprego a seu capital, quando que a propriedade da terra, como única propriedade produtiva, é a única que tem de pagar impostos ao Estado, e, portanto, também a única que tem de aprová-los e que deve tomar parte no organismo do Estado. Transforma-se assim na afirmação inversa de que o imposto sobre a renda da terra é o único imposto que não é nocivo à produção nacional. É evidente que, assim entendido, também o privilégio político do proprietário de terras não se deduz de sua situação de principal contribuinte. Tudo que Proudhon entende por movimento do trabalho contra o capital nada mais é do que movimento de trabalho na determinação do capital industrial contra o capital que não se consome como capital, isto é, industrialmente. Este movimento segue seu caminho vitorioso, isto é, o caminho da vitória do capital industrial. Vê-se, pois, que só quando se entende o trabalho como essência da propriedade privada é que se pode penetrar o movimento econômico como tal em sua determinação real. A sociedade, tal como aparece para os economistas, é a sociedade burguesa na qual cada indivíduo é o conjunto de carecimentos e só existe para o outro, como o outro só existe para ele, na medida em que se convertem em meio um para o outro. O economista, do mesmo modo que a política em seus direitos do homem, reduz tudo ao homem, isto é, ao indivíduo, do qual elimina toda a determinação para fixá-lo como capitalista ou como operário. A divisão do trabalho é a expressão econômica do caráter social do trabalho no interior do estranhamento, entre Frendon, ou posto que o trabalho não é senão como uma expressão da atividade humana no interior da alienação, Entäußerung, da exteriorização da vida, Lebensäußerung, como alienação da vida, Lebentäußerung. Assim também a divisão do trabalho nada mais é do que o por estranhado, entfremdete, alienado, entäußerte, da atividade humana enquanto atividade genérica real ou como atividade do homem como ser genérico. A respeito da essência da divisão do trabalho, que naturalmente teria que ser considerado como o motor principal da produção da riqueza, tão logo se reconhecesse o trabalho como essência da propriedade privada. Isto é, a respeito desta figura estranhada, entfremdete e alienada, entäußerte, da atividade humana como atividade genérica. Os economistas são muito obscuros e contraditórios. Adam Smith, abre aspas, a divisão do trabalho, da qual decorrem muitas vantagens e não deve ser vista em sua origem como um efeito da sabedoria humana. É a consequência necessária, lenta e gradual da propensão para o tráfico, de trocar uma coisa pela outra. Esta propensão, um dos primeiros princípios da natureza humana do bem, como parece mais provável, é uma consequência necessária do uso da razão e da palavra. É comum a todos os homens e não se aperfeiçoa em nenhuma espécie animal. Em quase todas as outras espécies animais, cada indivíduo, tão logo se faça adulto, é totalmente independente, mas o homem necessariamente necessita constantemente do apoio dos demais. É muito mais seguro dirigir-se a seu interesse pessoal e dos interesses demais. Não. Mas o homem necessita constantemente do apoio dos demais. E esperaria em vão se fosse contar com sua mera benevolência. É muito mais seguro dirigir-se a seu interesse pessoal e convencê-los de que fazer o que deles se espera os beneficia a si mesmos. Quando nos dirigimos aos demais, não o fazemos da sua humanidade, mas sim ao seu egoísmo. Nunca lhes falamos de nossas necessidades, mas sim da sua conveniência. De qualquer modo, é através da troca, do comércio, do tráfico que recebemos é esta propensão para o tráfico que deu origem à divisão do trabalho. Assim, por exemplo, em uma tribo de caçadores ou pastores, há alguém que faz arcos e flechas com mais rapidez e habilidade que os demais. Frequentemente,
troca esses instrumentos com seus companheiros por gado e caça e rapidamente se dá conta de que por este meio consegue maior quantidade desses produtos do que ele mesmo, se ele mesmo fosse caçar. Com o cálculo interessado, passa a fazer parte da fabricação de arcos, etc., sua ocupação principal. Sua ocupação principal. A diferença dos talentos naturais entre os indivíduos não é tanto a causa, mas como o efeito da divisão do trabalho. Se a disposição dos homens para o comércio e para a troca, cada um se vê obrigado, sem a disposição dos homens para o comércio e para a troca, cada um se veria obrigado a satisfazer por si mesmo todas as necessidades e comodidades da vida. Todos teriam que Todos teriam que realizar a mesma tarefa e não se teria produzido esta grande diferença de ocupações, que é a única que pode engendrar a diferença de talentos. E assim como é a única que pode engendrar. E assim como é essa propensão para a troca que engendra a diversidade. Não. E assim como é essa propensão para a troca que engendra a diversidade de talentos entre os homens, é também essa propensão que faz útil tal diversidade. Muitas raças animais, ainda que pertencentes à mesma espécie, receberam da natureza uma diversidade de caráter muito mais evidenciada que aquela que se pode encontrar entre os homens não civilizados. Por natureza, não existe entre um filósofo e um carregador de fardos nem a metade da diferença que é entre um mastim e um galgo, entre um galgo e um perdigueiro, ou entre qualquer desses e um cão pastor. Contudo, essas diferentes raças, ainda que pertencendo todas a uma mesma espécie, não têm utilidade uma para as outras. O mastim não acrescenta nenhuma vantagem à sua força por servir-se da ligeireza do galgo, etc. Os efeitos desses diferentes talentos em graus de inteligência não comportam um denominador comum para o comércio e não podem, portanto, contribuir em nada para a vantagem ou comodidade geral da espécie. Cada animal deve alimentar-se e proteger-se a si mesmo, independentemente dos demais. Não pode obter a mínima vantagem da diversidade de talentos que a natureza distribui entre seus semelhantes. Entre os homens, ao contrário, os talentos mais diversos são úteis uns para os outros, porque, mediante essa propensão geral para o comércio e para a troca, os diferentes produtos dos diferentes tipos de atividade podem ser postos, por assim dizer, em uma massa comum, a qual cada um pode ir comprar uma parte dos produtos da indústria dos demais, de acordo com suas necessidades. Como esta propensão para a troca dá origem à divisão do trabalho, o crescimento desta divisão estará também limitado pela expansão da capacidade de trocar, ou, dito em outras palavras, pela expansão do mercado. Se o mercado é muito pequeno, ninguém se animará a dedicar-se inteiramente a uma única ocupação, frente ao temor de não poder trocar aquela parte de sua produção que excede as suas necessidades pelo excedente da produção de outro que desejaria adquirir. Numa situação de maior progresso, todo homem vive da troca e se converte em uma necessidade de comerciante, e a própria sociedade é realmente uma sociedade mercantil. Veja de estude Tracy. A sociedade é uma arte de trocas recíprocas. No comércio está a essência da sociedade. A acumulação de capitais cresce com a divisão do trabalho e vice-versa. Grifos de Marx. Até aqui, Adam Smith. Abre aspas. Se cada família produzisse a totalidade dos objetos de seu consumo, a sociedade poderia caminhar ainda que não fizesse nenhuma espécie de troca, sem ser fundamental. A troca é indispensável no estágio avançado de nossa sociedade. A divisão do trabalho é um hábil emprego das forças do homem, que aumenta, em consequência, os produtos da sociedade, seu poder e seus prazeres, mas diminui a capacidade de cada homem considerado individualmente. Não pode haver produção sem troca. Fecha aspas. Assim fala J.B. Say. As forças inerentes ao homem são sua inteligência e sua aptidão física para o trabalho. As que derivam do estado social consistem em a capacidade de dividir o trabalho e repartir entre os diferentes homens
os diferentes trabalhos e na faculdade de trocar os serviços recíprocos e os produtos que constituem seu meio. O motivo pelo qual um homem consagra ao outros diferentes os outros seus serviços é o egoísmo. O homem exige uma recompensa pelos serviços prestados ao trem. O direito à propriedade privada, o direito à propriedade privada é, pois, indispensável para os que possam estabelecer a troca entre os homens. Troca e divisão do trabalho condicionam-se reciprocamente. Fecha aspas. É o que diz Scarbeck. Mill apresenta a troca desenvolvida, o comércio como consequência da divisão do trabalho. Abre aspas. A atividade do homem pode reduzir-se a elementos muito simples. Ele não pode, com efeito, fazer outra coisa senão produzir movimento. Pode mover as coisas para afastá-las ou aproximá-las umas das outras. As propriedades da matéria fazem o resto. No emprego do trabalhador e das máquinas, ocorre com frequência que se podem aumentar os efeitos por meio de uma hábil divisão, de uma separação das operações que se contrariam e por meio da unificação de todas aquelas que, de alguma maneira, podem facilitar-se mutuamente, como, em geral, os homens não podem executar muitas operações distintas com a mesma habilidade e velocidade, e com o hábito lhes dá esta capacidade para a realização de um pequeno número. Sempre é vantajoso que se limite, dentro do possível, o número de operações confiadas a homens de maneira mais vantajosa. É necessário operar em grande escala, com muitos casos, ou, em outras palavras, produzir as riquezas em massa. Esta vantagem é o motivo que originou as grandes manufaturas, um pequeno número das quais estabelecidas em condições vantajosas abastecem frequentemente com os objetos por elas produzidos não só um, mas sim vários países, nas quantidades que eles requerem. Assim se expressa Mill. Toda a economia política moderna está de acordo, no entanto, em que a divisão do trabalho e a riqueza da produção, divisão do trabalho e a acumulação do capital se condicionam reciprocamente, assim como no fato de que só a propriedade privada liberada, entregue a si mesma, pode produzir a mais útil e mais ampla divisão do trabalho. A exposição de Adam Smith pode ser assim resumida. A divisão do trabalho dá a este uma infinita capacidade de produção. Está baseada na propensão para a troca e para o tráfico. Uma propensão especificamente humana, que provavelmente não é casual, mas sim condicionada pelo uso da razão e da linguagem. O motivo daquele que troca não é a humanidade, mas o egoísmo. A diversidade dos talentos humanos é mais o efeito do que a causa da divisão do trabalho, isto é, da troca. E também apenas esta última que torna útil aquela diversidade. As propriedades particulares das diferentes raças de uma espécie animal são, por natureza, mais distintas do que as diversidades de dons e atividades humanas. Mas como os animais não podem trocar, nenhum indivíduo animal se aproveita da propriedade diferente de um animal da mesma espécie, mas de raças distintas. Os animais não têm capacidade para reunir as diversas propriedades de sua espécie. Não são capazes de contribuir em nada para o proveito e o bem-estar comum de sua espécie. Outra coisa sucede com o homem, no qual talentos e formas de atividade mais díspares se beneficiam reciprocamente, porque podem reunir seus diferentes produtos em uma massa comum da qual todos podem comprar. Assim como a divisão do trabalho nasce da propensão para a troca, assim também ela cresce e é limitada pela expansão da troca do mercado. Num estado mais avançado, todo homem é comerciante, a sociedade é uma sociedade mercantil. Se considera a troca como casual e não fundamental, a sociedade poderia subsistir sem ela. Ela se faz indispensável no estado avançado da sociedade. Entretanto, sem ela não pode haver produção. A divisão do trabalho é um meio cômodo e útil, um hábil emprego das forças humanas para a riqueza social, mas diminui a capacidade de cada homem, considerado individualmente. A última observação é um progresso de Say. Skarbek distingue as forças individuais inerentes ao homem, negligência e disposição física para o trabalho, das forças derivadas da sociedade, troca e divisão do trabalho, que se condicionam mutuamente,
mas o pressuposto necessário da troca é a propriedade privada. Skarbek expressa aqui, em forma objetiva, o mesmo que Smith, Say, Ricardo, etc. Dizem quando apontam o egoísmo, o interesse privado como fundamento da troca, ou o tráfico como a forma essencial e adequada da troca. Mill apresenta o comércio como consequência da divisão do trabalho e a atividade humana se reduz para ele a um movimento mecânico. Divisão de trabalho e emprego de máquinas fomentam a riqueza da produção. Deve-se confiar a cada homem um conjunto de atividades tão pequeno quanto possível. Por sua vez, divisão do trabalho e emprego de máquinas determinam a produção de riquezas em massa e, portanto, no produto. Este é o fundamento das grandes manufaturas. O exame da divisão do trabalho e da troca é do maior interesse, porque são as expressões manifestamente alienadas em Toyserten da atividade da força humana essencial, enquanto atividade e força essencial adequada ao gênero. Afirmar que a divisão do trabalho e a troca se baseiam na propriedade privada não é senão afirmar que o trabalho é a essência da propriedade privada. Uma afirmação que o economista não pode provar e que nós vamos provar por ele, justamente pelo fato de divisão do trabalho e a troca serem configurações da propriedade privada. Nisso, precisamente, reside a dupla prova, tanto de que, de um lado, a vida humana necessita da propriedade privada para sua efetivação, como de que, por outro lado, necessita agora da supressão ao Aufhebung da propriedade privada. Divisão do trabalho e troca são dois fenômenos que fazem com que o economista faça alarde no caráter social de sua ciência e expresse inconscientemente a contradição de sua ciência, a fundamentação da sociedade mediante o interesse particular e social. Os aspectos que temos que considerar são, em primeiro lugar, a propensão para a troca, cujo fundamento se encontra no egoísmo. É considerado como fundamento ou efeito recíproco da divisão do trabalho. Se considera a troca como não fundamental para a essência da sociedade. A riqueza, a produção são explicadas pela divisão do trabalho e pela troca. Admite-se o empobrecimento e a desessencialização, Entwesung, da atividade individual por meio da divisão do trabalho. Reconhece-se que a divisão do trabalho e a troca são produtoras de grande diversidade dos talentos humanos, diversidade que, por sua vez, se faz útil àqueles graças àquelas. Skarbek divide as forças de produção em forças ou forças produtivas do homem em duas partes. Primeiro, as individuais e inerentes a ele, sua inteligência e sua especial disposição ou capacidade de trabalho. Segunda, as derivadas da sociedade, não do indivíduo real, a divisão do trabalho e a troca. Além disso, a divisão do trabalho está limitada pelo mercado. O trabalho humano é simples movimento mecânico. As propriedades materiais dos objetos fazem o principal. Deve-se atribuir a um indivíduo a menor quantidade possível de funções, fracionamento do trabalho e concentração do capital, a nulidade da propriedade individual, a nulidade da produção individual e a produção da riqueza em massa, concepção da propriedade privada livre na divisão do trabalho.